E nós vamos falar hoje de como se ter uma grande fé. Algo que me impressiona bastante, você já viu aí nas televisões, nas redes de televisões, propagandas de aparelhos ali de ginástica, prometendo resultados incríveis. Aí coloca aqueles homens saradões, aquelas mulheres saradonas, aquele corpinho assim, com o mínimo de gordura possível, assim, você olha assim, só a pele, você fala assim, gente, esse é o ideal. Às vezes é assim na fé com a gente. Nós pensamos que a fé é só a gente comprar o aparelho, é só a gente ter Jesus no coração, é só a gente estar numa boa igreja. Nem sempre vai ser assim, porque nós precisamos usar o aparelho, precisamos mudar a alimentação, tudo isso para ter um bom resultado, não é verdade? Mas também, aqui, com a fé, é da mesma maneira. Nós precisamos mudar os hábitos, usar a fé. A fé não é algo que uma arma que a gente usa só no tempo de necessidade. A fé é um estilo de vida. E aqui eu vou destacar um texto que você vai ler aí em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, e diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Essa história fala de uma mulher que exercitou a sua fé, mas é uma mulher que ela era Ciro-fenícia. Era uma mulher que estava ali naquela região, vinda ali, oriunda de uma religião pagã, de um deus chamado Astarte. Essa mulher, certamente ela vivia aqueles ritos, ela vivia aquelas dificuldades todas, só que aí, convivendo com a sua filha, ela chegou à conclusão, né, e ela viu ali, talvez pelos gritos, pelas confusões, que a filha estava terrivelmente endemoniada. Quando você ler esse texto todo, de 21 ao 28, você vai ver que ela chega para Jesus, ouviu falar sobre Jesus, e ela entendeu que ele era maior do que todos os outros deuses que ela havia servido. Então, ela chega para o mestre e diz: mestre, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Exatamente, para se ter uma fé grande, ativa, uma fé que nos edifica, a fé, ela precisa passar pelo teste do problema. Esta mulher aqui, ela poderia estar desencantada pela sua religião, ela poderia estar desencantada com a situação, com o meio, e o que ela viu? O problema bater dentro da sua casa, com a sua filha endemoniada. Talvez tudo aqui, todos os rituais que ela tivesse aprendido, talvez não tenham funcionado. E aqui o grande problema se instalou. Imagina o sofrimento de uma mãe. Nesse tempo de frio, o filho começa a tossir, o filho começa a ter uma febrezinha, dá aquela dorzinha de garganta, a gente já fica empolvorosa. Imagina aqui quando ela chega a essa conclusão, está terrivelmente endemoniada. Para se ter uma grande fé, aprendemos com essa mulher que precisamos também passar pelo teste da oração sem resposta. Isso mesmo. Olha só, aqui quando ela chegou para Jesus, no verso 23 diz: mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Quantas vezes nós já batemos na porta do céu e as nossas orações não foram atendidas? Quantas vezes nós então desanimamos porque nós não tivemos aquela oração prontamente ali respondida pelo nosso Senhor? Muitas vezes é porque, aliado ao problema, nós vamos ser edificados aqui na nossa fé, onde nós vamos passar pelo teste aí da espera. Tirar ali aquela condição do nosso tempo e deixar com que as coisas aconteçam no tempo de Deus. E ainda assim, para se ter uma grande fé, essa mulher passou pelo teste da indiferença. Olha o que os discípulos de Jesus disseram: mestre, na hora que aproveitou aquele silêncio de Jesus, os discípulos ali chegaram: mestre, então despeça, ela está incomodando, vem gritando aqui atrás da gente. Quantas vezes nós recorremos a homens, recorremos a pessoas e ainda assim nós recebemos a paga da indiferença. É triste, não é? Mas muitas vezes permitido pelo próprio Senhor, permitido por Deus, porque Ele quer entender que você, ou quer te fazer entender que você precisa confiar nele e não nos homens, e confiar nele e não nas formas que você acha que deve ser.
Tão interessante, não é verdade? Então, por isso que nós precisamos vencer a indiferença, porque às vezes nós idolatramos determinadas pessoas. Olha, eu vou levar, eu estou com uma enfermidade na minha perna, eu vou lá no fulano de tal, ele vai orar, e minha perna vai ser curada. Não, homem não vai te curar, placa de igreja não vai te curar, quem vai te curar é o Senhor segundo o seu propósito. E aqui nós vamos ver que essa mulher, ela passou por estes grandes testes aqui da sua fé. E aí nós vamos aprender que Deus, Ele vai sempre resistir aos soberbos e dar graça aos humildes. Uma grande fé, ela vai passar pelo teste da humildade. Foi aquela argumentação, ainda assim, que aquela mulher teve de reconhecer no Senhor Jesus todo o senhorio que ela precisava para ter a sua filha curada. Então, ali ela ainda se humilhou quando Jesus, num questionamento teológico, ele falou, olha, eu não vou dar, o Senhor dá comida, não vai ser para os seus, não é para os cachorrinhos. Aí ela disse, não, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, por isso, nesta hora, saiba que você pode e deve gerar essa grande fé. Não só falar que tem fé, mas exercitar a sua fé. Uma oração errada que sempre fazemos, Senhor, dá-nos fé, aumenta-nos a fé. Não, Ele já nos deu a fé, porque se você tem fé para ser salvo, você já tem fé que é suficiente para a sua vida. Então você precisa exercitar essa fé no dia a dia. Então ficam essas dicas aí para você, para que essa semana você olhe para frente, observe e viva em fé de modo a agradar o nosso Senhor. E assim é essa palavra que deixamos com você. Amém, Carol? Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar para que a gente possa agir corretamente, ter a fé que agrada ao Senhor. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que venhamos ter a fé correta, do jeito certo, da maneira certa. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor. Nós te somos gratos. Nós te bendizemos, te glorificamos. Obrigada, Senhor, porque a fé vem de ti. E a fé vem pelo ouvir a tua palavra. A fé vem pelo ouvir a tua verdade. Porque essa sim é a fé correta. É a fé que nós gastamos tempo com a verdade. E a verdade nos liberta. A verdade nos transforma. A verdade realmente nos impulsiona a ter as atitudes certas, do jeito certo, da maneira correta. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a nossa grande inspiração. Nós te somos gratos, que possamos, não venhamos olhar para a direita ou para a esquerda, mas venhamos estar focados e focadas em Ti, em cumprir de maneira correta aquilo que o Senhor nos tem chamado, aquilo que o Senhor nos tem realmente comissionado, conduzido, direcionado. Obrigada, Senhor. Que o Senhor venha nos ajustar para que possamos, sim, agir do jeito certo. Que os nossos olhos, os nossos direcionamentos estejam ajustados em Ti, para em Ti fazermos tudo conforme a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Eu oro abençoando cada telespectador que nos assiste nesta manhã. Eu oro abençoando cada pessoa que está num leito de hospital. Eu oro abençoando cada pessoa que recebeu uma má notícia nessa manhã. Eu oro abençoando, Pai, cada pessoa que está dentro de uma penitenciária nos assistindo neste momento. Traga, encha com a tua fé, no nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.